La ricordo grigia, a galla nella nebbia, le strade lastricate, il naviglio e la sabbia. Una città discreta si illuminava a sera, segnava con Mazzola, sognava con Rivera. Come cambia Milano, come sempre più strana, un miraggio nel pozzo. E Milano è la luna, come cambia Milano, come corre dispersa, ragnatela volante che non sa la direzione, e Milano si è già persa. Era una striscia rossa su piazza Fontana, il Corriere parlava, la voce di Madama era divisa e viva e si dormiva poco, sognando un vento caldo che la mettesse a fuoco. Come cambia Milano e rifiuta il lavoro per lavorare il doppio e cambiare il piombo in oro. Come cambia Milano, ogni giorno si espande, macinando cemento e confuse passioni, e Milano è più grande. Ma chi è scappato la porta con sé, con quello che è cambiato e con quello che c'è, e vivi molto meglio lì dove stai. Ma Milano cosa fa? E la ritrovo sporca di abiti firmati, di macchine da mafia, di uomini abbronzati. Una città volgare che gode nel rumore, una città cresciuta a misura d'assessore. Come cambia Milano, luccicante latrina, un pozzo di petrolio che puzza di trierina. È Milano che mangia e non chiude la bocca, è Milano ubriaca di soldi e veleno e nessuno più la tocca. Ma chi è scappato la porta con sé, con quello che è cambiato e con quello che c'è, e vivi molto meglio lì dove stai. Ma Milano cosa fa? È Milano, è Milano, è Milano, è Milano, dimmi cosa fa. È Milano, è Milano, è Milano, è Milano, dimmi cosa fa. Chi può farlo parte, se ne va senza più rimpianti. E Milano, dimmi cosa fa. Vivi meglio, cambi di città, ma ci pensi sempre. E Milano, dimmi cosa. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live da Confraria Bonelli. Hoje uma noite especial, uma noite de lançamento obras do nosso querido Gianfranco Manfredi, que iniciou aí a live uma canção sua, que ele é compositor, musicista e, além disso, quadrinista, que nós apreciamos muito desde Mágico Vento aqui no Brasil. E hoje a Louro Bono Fumetti abre a campanha Duas Vezes Manfredi, com as obras Primavera de 68 e Coney Island. Vamos falar muito sobre Gianfranco, suas qualidades, seus trabalhos, mas primeiro vamos dar as boas-vindas aos nossos convidados, começando pelo nosso querido Ricardo Elesbão. Seja muito bem-vindo. Após o sucesso da sua primeira empreitada, Saguaro,
uma edição muito legal aí, que já está na mão de todo mundo. Ele vai embarcar em uma nova empreitada. Boa noite, Ricardo. Como está o selo e a expectativa para essa nova campanha? Boa noite. Boa noite, Léo. Muito obrigado. Bem, assim, a gente está bem feliz, sabe, assim, com o Saguaro, né, como foi a campanha, e principalmente, né, depois talvez o Léo vá comentar algo parecido também, com a repercussão, né? Muita gente que não conhecia ou que pedia muito, depois de ler, realmente confirmou boa parte da expectativa, né? Um quadrinho que envolve várias questões associadas a Bonelli e com a marca parecida, inclusive, né? Já comentei isso, inclusive, em outras lives, com o próprio Manfredi, né? Já que o Bruno Ena também tem uma tremenda preocupação com essa questão histórico-cultural, né? Eu e o Léo acho que aprendemos mais revisando o número 1 do Saguaro do que toda a nossa experiência com Tex, né? Ele vai profundamente na cultura indígena americana, em especial dos navarros, né? Que tem uma relação com Tex também. E foi preciso a gente ler bastante, discutir alguns termos, optar por usar alguma informação adicional. E foi muito gratificante, né? Então, a gente está feliz da resposta que teve e segue, né? O Saguaro, especialmente, segue na loja da 85, na Amazon, no Mercado Livre, com opções de entrega. E também, claro, né, tem combos agora, para quem não pegou Saguaro ainda, que pode ser comprado junto, né, daqui a pouco a gente fala, junto com as outras edições. Então, é isso, a gente está feliz e abrindo essa nova empreitada também bastante animado por ser um autor que tanta gente gosta, em especial, né, tanto eu quanto o Léo gostamos muito. É isso aí. Com a gente também o querido editor da 85, Leonardo Campos, que com a abertura do selo arrumou muito mais trabalho para si, né? Como é que tá o trabalho com a Louro Bono, Léo? Boa noite. Boa noite, Fraga. Boa noite, Lesbão. Realmente, o pessoal achou que ia dar um gás no 85, mas só aumentou o trabalho. Mas o Ricardo está ajudando bastante aí, a gente está conseguindo pôr em frente aí os sonhos, né? E hoje é dia de começar mais um ciclo da Louro Bono, da 85 também, né? Um ciclo aí de catarse, depois produção, entrega, né? Todo o esquema que o pessoal já está acostumado. E ainda um prazer, dois prazeres, né? Pessoais aí com esse projeto, que é ter a oportunidade de publicar Pedro Mauro no Brasil, né? Que não tinha acontecido ainda com a 85, e que agora a gente finalmente vai poder dizer que a gente tem um Pedro Mauro para chamar de nosso, né? E o segundo prazer é publicar Manfredi, porque Manfredi, como o Lesbão comentou, que a gente compartilha desse gosto, eu tive o prazer de comprar em banca, né, as 131 edições de Mágico Vento que a Mitro lançou. Foi uma série que eu acompanhei desde o início, assim, um faroeste de alto nível, né? Para mim foi um dos grandes marcos editoriais daí da Mitos, ter conseguido chegar até o fim dessa empreitada e agora está com republicações, né? Porque o Manfredi realmente ele cativa, né? Com tanta pesquisa, né? Com o profundo respeito que ele tem sobre as questões indígenas, assim como o Saguaro também deu uma aula, né? Esse primeiro volume, o pessoal já está constatando isso aí. Então, são dois prazeres. Hoje é dia da gente publicar Pedro Mauro e também o criador de Mágico Vento, que é uma das séries favoritas da minha vida. Muito legal. E hoje contamos com a presença, mais uma vez, eu fico muito feliz disso, em anunciar aqui o nosso desenhista da Bonelli, Pedro Mauro, desenhista que tem muito apreço pelo Manfredi, porque o Manfredi já convidou ele para participar de 3 projetos, Adam White, Mujico e agora Primavera de 68. Seja muito bem-vindo, Pedro, nos conte um pouco sobre essa edição e essa tua relação, né, com um dos maiores escritores italianos. Boa noite, Pedro. Boa noite para vocês, boa noite, Leonardo e Ricardo. E é muito bom estar aqui de novo com vocês e, principalmente, muito bom também ter mais um trabalho meu da Bonelli lançado aqui no Brasil. Acho que
último que eu fiz para eles, né? Que ainda não tinha sido lançado no Brasil. É muito bom ver isso aqui também no Brasil e o trabalho com o Gianfranco na realidade, no total eu fiz com ele até hoje para a Bonelli 7 álbuns, quer dizer, 3 projetos e 7 álbuns, né? Então, é bastante tempo já trabalhando com ele, então a gente já se conhece bem, fica fácil. Ele faz as coisas fáceis também para o desenhista, né? Pelo menos todo o trabalho que eu faço com ele vem muito fácil, muito certo, muito arrumado, com referências, então fica muito agradável e fácil trabalhar com ele. Tanto que em todos esses anos eu acho que teve 1 ou 2 mudanças no lápis, então. Você vê como realmente a coisa flui bem. Então, a gente já tem uma química muito legal para trabalhar, então fica fácil trabalhar com o Gianfranco. Além de que é uma pessoa super simpática, muito legal. Estive com ele uma vez lá em Milão, e todo mundo que está com ele sabe que realmente ele é uma grande pessoa, um grande profissional, uma grande pessoa. E tem o meu trabalho aqui também publicado, né, que não era inédito no Brasil. Fico muito feliz que vocês estão publicando. E vamos ver, tomara que venha outros mais para frente. Lembrando que o Pedro, né, Pedro, está trabalhando com o Manfred nesse momento em The Solicitor, né, que vai sair pelo Pipoca Nanquim também. O roteiro do Manfred e arte do Pedro. E Primavera, a gente já está aí na boca do gol, basta só o pessoal apoiar, a campanha já está no ar. Lembrando que ali na nossa descrição do vídeo, o link foi com um pequeno defeito, com parênteses ali, estava no link para a campanha, que é catarse.me/2x Manfred. Então, quem for acessar a campanha pela nossa descrição, vai dar um probleminha, mas não esqueça de tirar ali o parênteses, que já vai ter acesso à campanha. Vamos falar da campanha, então. Ela já está no ar, como vai ser os combos, os brindes, o formato, e principalmente o cronograma, que é sempre muito elogiado aí pela 85, pelo trabalho da 85, que é sempre respeitadíssimo. Anuncia, paga, recebe. O famoso vou, mato e volto. Isso. Então, Léo, a campanha, como você comentou, está no ar, né? Já está no ar desde as 6 horas da tarde, mais ou menos. E tem algumas novidades, algumas coisas que são extras, e a gente vai dar uma passada aqui, né? Mas antes disso, eu queria só lembrar que vocês encontram lá no link na campanha, né, que como essa campanha especial envolve o Manfred e envolve o Pedro, a gente fez uma descrição um pouco maior, como sempre, né, para privilegiar esse trabalho dos dois, essa parceria dos dois, né? Mas lembrando que o Pedro, inclusive foi a nossa última live, né, lançou, ou está com a campanha no Catarse, dessa coleção de artbooks, vocês podem apoiar no endereço PM de Pedro Mauro, AB Artbook, né? Então, PMAB1 é o endereço no Catarse para apoiar a campanha. E antes de eu passar para a nossa, eu queria que o Pedro falasse um pouquinho, Pedro, sobre algumas pessoas naturalmente não assistiram a live passada. Fala um pouquinho sobre esse projeto e também como é que está essa relação com essa campanha nova. Legal. Esse projeto do Catarse realmente é um projeto, é um artbook, né, que eu estou lançando. Na verdade, são 3 artbooks, esse é o número 1 primeiro, o volume 1. Mas esse primeiro, o tema é mulheres. Então, eu tenho muitos desenhos, muitas artes de mulheres que eu venho desenhando. Para você ter uma ideia, nesse artbook acho que tem mais de 120 desenhos, artes. Todas branco e preto, nanquim, lápis, misturado. E a ideia era fazer esse primeiro artbook com o tema mulheres, mas ele é um pouco diferente de um artbook tradicional, onde só tem desenhos, né, artes e traços, sketches. Ele tem uma história em quadrinho. Ele tem uma história em quadrinho nesse artbook, que é realmente a história sobre
uma mulher, né, uma garota que viajava com a família no oeste americano, né, do leste para o oeste, com uma carroça, saiu da caravana e foram sozinhos para uma região. E a garota, o pai e 2 irmãos. E, de repente, o pai e 2 irmãos param numa região, em Montana, antes de chegar no destino deles. Ele sai para caçar e desaparece, some. Ela fica sozinha durante todo o inverno rigoroso ali em Montana, no meio das montanhas rochosas ali. Essa é uma história verídica, esse é um relato verídico dessa mulher, dessa menina. Só que sabe-se muito pouco sobre ela e sobre o que realmente aconteceu com o pai, com a família, o pai e os irmãos. Então, eu queria há muito tempo pôr isso no papel, desenhar essa história, porque eu li isso aí, eu era bem jovem quando eu li, nos anos 80, esse livro, onde tem relatos de mulheres no Velho Oeste. Então, essa me chamou muita atenção, que é esse livro, exatamente. Tem um relato de 1,5 página no livro só, falando sobre o que aconteceu com ela, o que ela passou lá. Eu achei muito, muito dramático e interessante essa história, e eu sempre pensei em colocar numa história em quadrinho isso. E dar a minha versão um pouco da história, né? Romancear um pouco em cima do relato verídico, do fato verídico. Então, isso está legal. Eu também desenhei de uma forma diferente. Eu desenhei não da forma de um quadrinho tradicional com balões, mas uma forma mais literária, mais solta, com texto em volta das ilustrações. E eu estou curtindo muito, está ficando muito legal. E vai ter essa história de 24 páginas nesse artbook, que já está no Catarse há quase, deve ter ainda 1 mês e meio ainda de campanha. Mas dei uma chegada lá e dei uma olhada que eu espero que vocês gostem. Eu estou curtindo muito fazer isso aí. Legal. Para quem quiser saber mais sobre essa campanha do Pedro, na última live que a gente fez, a gente destrinchou tudo que vai ter, todo o trabalho dele. Inclusive o Rodinelli, nosso Pard, está aqui no chat, já perguntou sobre o convite do Bozelli para desenhar o Tex. Tá respondido lá na outra live, mas até o final dessa live a gente recapitula isso, fica até o final aí com a gente. Tá bom? Falando do Rodinelli, lembrando que a campanha dele do Brett 2 termina hoje, né? Então a campanha Brett com 2T02, aquelas pessoas que não apoiaram ainda, o trabalho do Moacir está fantástico, né? O desenho do Moacir. Muito bom. Nessa edição dele, né? Então, assim, muito legal, Pedro. Inclusive tem outro livro, né? Só sobre a mulher que você se inspirou, né? Sim. Eu inclusive terminei de ler esse livro, porque eu não conhecia esse livro. Você recebeu o seu já? Oi, desculpa. Você recebeu o seu? Eu pedi também, mas não chegou ainda. Recebi. Você tem razão. Ele veio numa edição capa cartão e ele é bem mais grosso porque ele tem os textos maiores, tá? Letra maior, né? Letras maiores. O capa dura tem menos páginas, mas é porque a letra é pequena. Exato. Então, eu não conhecia esse livro. Quando eu li esse livro que você mostrou lá nos anos 80, era só isso que eu sabia dela. E alguma coisa que eu pesquisei na internet, E na internet eu pesquisei alguma coisa sobre ela e também consegui, assim, 2 páginas de tudo que se sabe sobre ela de verdade, né? Agora, esse livro, Stranded, que eu adquiri agora, que eu fiquei sabendo recentemente dele, até pedi para minha filha mandar de lá para cá, que eu não consegui aqui. Ele romanceou essa história, porque ele criou toda uma família antes para ela, de onde ela veio. Ele fez um romance em cima desse relato verídico. E muito interessante. E tem uns detalhes que, por coincidência, eu coloquei na história, baseada só no livro, nesse relato de 1,5 página, e, por coincidência, ele também, não igual, mas também ele tem no livro. E o final também, lógico, ele romanceou em cima do final, que ninguém sabe o que aconteceu, como eu também, mas aí está bem diferente a minha versão. Então, na realidade, mas um bom livro, interessante. Eu acabei de ler ele agora, mas não acrescentou muito. A minha história já estava desenhada e pronta, né? E não acrescentou nada, mas foi muito bom saber também o ponto de vista dele sobre todos esses detalhes aí da história. Legal.
Queria dar algum exemplo aqui, mas talvez algumas pessoas não conheçam. O Pedro tem postado na internet algumas páginas, né? Uhum. Na verdade, é arte não com balões, né, Pedro? É uma história ilustrada, na verdade. Exatamente. A arte é muito mais aproveitada, né? Então, imagina que você está se dedicando bastante a essas pranchas para produzir, né? É porque toda a história é relatada por ela, né? Então, é bem como se fosse uma história ilustrada, um livro ilustrado. Uma das ilustrações, existe uma composição e você tem o texto do lado. É bem solto. É a primeira vez que eu faço isso, mas quando eu vi essa história, eu vi a única maneira de contar essa história foi dessa maneira, não num quadrinho tradicional, que eu ia ficar muito fechado. Então, aí eu fiquei mais livre para ilustrar e relatar esse caso. Eu falando nisso, daqui a pouco a gente vai Para quem lembra daquelas edições... Para quem lembra daquelas edições do Alex Ross lá, que ele fez para o Super-Homem, Mulher Maravilha, o Batman, que a arte ela compunha toda a página e o texto era pequeno, assim, só que até mesmo lá tinha alguns quadrinhos, mas a do Sim. Pedro, a arte vai chamar muito mais atenção, assim. Sim, exatamente. O que eu ia comentar é que mais na frente na live a gente deve conversar sobre isso, porque Léo Campos está tendo um trabalhinho, porque a concepção do Primavera 68, até conversei com o Pedro depois sobre isso, não é a concepção tradicional de quadrinhos, né? Ele tem muitas artes que sobrepassam as outras, que abrem a página inteira, enfim. Sangria, né? Tem sangria para cima, para o lado, para a direita, para baixo. Sangria total. E o Jean Franco dá um trabalho para a gente, quer dizer, ele trabalha muito fácil com a gente, mas ele tem página que ele pede cenas, você vai ver nisso aí, tem cenas noturnas, ele quer que a página de volta seja preta. Ou seja, todo no escuro, você tem que rebolar para poder deixar legível, né? Isso aí para o leitor, entre aspas. Aí. Porque o quadrinho da Bonelli ele é bem convencional, então a gente acostuma diagramar, né? Você vai num tapa, né? Quando eu peguei isso aí, eu falei, peraí, tem alguma coisa errada aqui. Aí eu fui olhar o original, né? Aí eu comecei, não, essa aqui é sangria, é para cima. Essa aqui é só para os lados. Essa aqui é total. Essa aqui é Bonelli convencional. Do nada volta tudo de novo, né? Então ele vai. Sim. Dependendo do que está sendo contado, né? A técnica que está sendo usada. O selo Audate deixa você livre para fazer isso aí, para trabalhar assim. Pode ver que acho que a maioria deles são assim. A gente vai falar mais tá ficando bacana. A gente vai falar mais depois sobre Primavera de 68, mas a arte é ponto-chave na narrativa da história. A arte é muito importante, tanto pelas locações, quanto pela narrativa da própria história, assim, que ela vai passando. Só recapitulando para a galera que está chegando agora, que não conhece a Louro Bono Fumetti, que é um selo editorial da 85, né? A 85 que está com a gente desde 2018, já lançou cerca de 22 títulos, depois o Léo me corrige se estiver errado, porque o Léo gosta de contar... A partir dessa semana, 30. 30. O Léo gosta de contar por páginas trabalhadas, né, Léo? Tá bem. É porque... Isso. O trabalho que dá tem que contar por página. E a Louro Bono tem a curadoria do Ricardo, né? Que para cada vez lançar mais e mais gibis, mais fumetes, né? E Ricardo e Léo podiam falar mais um pouco sobre, um pouco resumido, né, da Louro Bono, como é que está o trabalho do selo, o desenvolvimento aí dentro do trabalho de vocês. Pode começar aí, Léo. Não, manda aí, a Louro Bono é praticamente Ricardo Lesbão, cara. Então, vou só dar uma resumida, né, para a gente não ocupar muito tempo, mas assim, a gente comentou na live do Saguaro, né, a ideia, quer dizer, eu já vinha contribuindo com algumas editoras no sentido de revisão, onde suporta algumas publicações, campanhas no Catarse, com o próprio Pedro Mauro, Adriano Rainho, a Saican também, a gente fez umas campanhas para ajudar. E, claro, pelo gosto que eu tenho por quadrinhos e por Bonelli, por fumeto, eu tenho interesse em editar, né? Mas eu tenho, por profissão, né, limitações a abrir uma editora e etc. Além disso, tempo, né? O Léo tem se dedicado praticamente, Léo Campos, basicamente é isso, né? E
é um trabalho tremendo, né? Por mais que você possa ter pessoas que ajudem, etc., mas é algo no sentido profissional para mim, no sentido de tempo, praticamente impossível. Então, eu comecei a pensar, discutindo com o próprio Léo e com outras pessoas, e especialmente com o Sidão também, o Cid Guzmão, da possibilidade de trabalhar algo que não fosse diretamente uma editora, né? Então surgiu essa questão do selo, né? Os selos normalmente são usados para publicar algo especial, ou entre aspas, uma editora dentro da editora, mas nesse caso a gente está usando o selo para ampliar a possibilidade de publicação, não é numa curadoria minha, mas naturalmente com o suporte e com decisão conjunta com o Léo. Então, a gente está buscando outros quadrinhos Bonelli também, que a princípio o Léo não publicaria, dentro da mesma estrutura de edição, de publicação, etc., mas com o meu suporte na escolha, na aquisição dos licenciamentos e com boa parte do trabalho do Léo, que é compartilhado apenas em parte comigo, né? O trabalho principal, vamos dizer assim, de edição final, de impressão, de tudo, feito, é um quadrinho 85, como outro qualquer, com essa curadoria e com esse suporte que eu tenho dado. Quer complementar, Campos? A ideia era essa mesmo, era aumentar a possibilidade, né, de poder trazer mais títulos para o Brasil. Obviamente, a gente para um projeto da 85 para tocar um projeto da Lorobono. Então, eu acredito que velocidade talvez a gente não tenha aumentado, né? Mas também é aquela coisa que se equilibra com o bolso do leitor, né? Com a situação financeira que o Brasil passa, né? Então, acho que o ritmo tá legal, né? Cada 2 meses aí um projeto no Catarse com 2, 3 ou 4 quadrinhos, né? E dentro desse pacote, algumas campanhas vão ser dedicadas da sequência Primavera de 68, Saguaro, né? E outros lançamentos. Então, com isso também é uma forma da gente trabalhar com mais pessoas, né? E tomar decisões em conjunto em prol dessa paixão nossa que é compartilhada, né? É isso. Ampliar a possibilidade de publicação de quadrinhos italianos, especialmente na Bonelli, né? Assim, esse momento que, como a gente já comentou, que nasce com algumas experiências que envolvem o próprio Léo, o Adriano Lorenz, né? Que trouxe de volta alguns quadrinhos que já não eram publicados pela principal editora, que é a Mitos, acabou despertando, né, o interesse de outras pessoas, né, fãs de quadrinhos como nós, né? E a ideia é justamente essa, né? As pessoas estão aos poucos descobrindo que Bonelli não é só Tex, não é só Zago, não é só Faroeste, né? Claro, já tinham lido Mr. No, Zago, Dylan Dog e outros quadrinhos, mas tem muito mais coisa, né? Inclusive mangá recentemente. Então, são muitas as possibilidades. É isso aí. Vamos falar então do nosso grande astro da campanha, que é o próprio Gianfranco Manfredi, é um roteirista milanês de teatro, cinema, TV e quadrinhos. Ele é formado em História da Filosofia e é músico, né? Inclusive, eu já mencionei, mas a música que iniciou a live hoje é dele, cantando, a composição dele também. E ele foca muito em jornadas históricas nas suas publicações, desde o que chama de horror western, do Mágico Vento, né? As aventuras coloniais italianas do Fácil Cuta e Shanghai Devil, Adam Wild, que fala sobre a África do século XX, e também as obras como Mujico, Coney Island, Primavera de 68, todas localizadas em momentos históricos da humanidade, né? Pessoal, nos falem mais sobre esse roteirista, a relação de cada um com eles. Eu, especialmente, foi na Mágico Vento 100, que era uma edição colorida, que contava a batalha de Little Big Horn, se eu não me engano. Aquilo ali já me pegou de vez, começar a admirar o Manfredi desde então. Conte aí para a gente, para o público, como é que é a relação de vocês com esse roteirista e essa admiração que a gente tem pelo Manfredi, né?
Quem começa? Tu começa, começa aí de cima aí. Eu tenho assim, naturalmente, todo mundo conhecia algo de Manfred, mas assim, nesse momento em que eu passei um tempo fora, né, eu morei nos Estados Unidos de 2011 a 2014, e quando eu fui para os Estados Unidos, o Mágico Vento tinha iniciado, né? Então tinha comprado alguns volumes, mas sequer tinha lido, né? Então eu fui na volta, né, em 2014, a coleção acho que já estava praticamente completa, e eu consegui uma coleção completa de Mágico Vento, né? E acho que uns 4, 5 meses eu li os 130 números, e é realmente algo fantástico. Para quem gosta de história, de um roteiro que tem referências, né? Vocês lembram que tinha a Gazeta Blizzard, que era um jornal que estava dentro do contexto do roteiro, mas que também era uma página, como tem em todas as edições, como Saguaro tem, como Primavera 68 tem também, uma página que oferecia uma série de links, de livros, de filmes, de livros, enfim. É muito interessante essa base histórica, né? O Manfred, que aí eu só vim saber depois, né? Foi roteirista a princípio na Bonelli a partir de 94, começou com Dylan Dog, Nick Hyde, mas foi realmente Mágico Vento, uma série de 130 edições que ele realmente conquistou assim, e mostrou a grandeza dele, né? Com toda essa questão histórica, cultural, e para mim, tudo começou por aí, né? Depois vieram, claro, o próprio Texone e várias outras coisas que foram me vinculando mais ainda a esse grande artista. O Manfred, como eu já comentei na minha introdução lá, né, realmente foi uma série que eu aprendi a gostar, e digo até que na época até mais que Tex, né? Porque tratava os índios de uma maneira diferente, né? Tinha todo esse contexto histórico. E como eu estava começando ali na Mitos, então eu estava tendo muita curiosidade, né, com esses novos personagens. Teve toda aquela Primavera Bonelli da época, né? Que teve o próprio Dumper, né? Teve o Mr. No, o Dylan Dog, e nessa levada veio o Júlia e veio o Mágico Vento, que acabaram se tornando séries mais longevas, né? Que estão até hoje aí sendo publicadas, né? Então, realmente foi um artista assim que me agradou bastante. Teve esse contato depois com as histórias do Tex dele, né? Que saíram no Tex anual, que também mantinha um alto nível de roteiro. E o roteiro sempre foi uma coisa que me impactava mais que a própria arte, né? Por conta da questão da narrativa, né? Por os quadrinhos terem essa coisa da narrativa. Então é um cara assim que, para mim, confesso que o retorno dele ao Mágico Vento eu não gostei tanto, né? Achei que as histórias podiam ser um pouco melhores, mas assim, o todo, né, da obra, a concepção, toda aquela coisa da Cúpula Negra, né? Foi assim uma série que me encantou bastante, que eu estou relendo atualmente, de tanto que eu gosto dela. Então, o Manfred, para mim, é sinônimo de qualidade. Mas a minha história com o Manfred foi interessante, porque eu comprava... Eu não conhecia muitas coisas da Bonelli, de Tex e de Landor, que eu tinha alguns e lia, os Texones e tal. Mas também nem imaginava trabalhar um dia para a Bonelli. Aliás, eu estava preparando um portfólio para os Estados Unidos, para DC e Marvel. Mas interessante que eu conhecia, tinha Mágico Vento, ao contrário do Léo falou, o Mágico Vento eu comprava pelo desenho. Eu olhava o artista e eu falava, nossa, que desenho legal, puta técnica bonita, que chegava mais próximo do que eu gosto. E comprava e comecei a comprar. Eu não tenho todos, mas tenho bastante. Comecei a comprar e comecei ali, aí comecei a gostar das histórias, naturalmente. Mas era isso, era isso que eu conhecia de Bonelli. Aí até que um dia ele mandou que eu já contei essa história, que ele mandou uma mensagem que ele estava
estava fazendo o Adam Wild, então ele mandou uma mensagem pelo Face para mim, pelo Messenger, se apresentando e falando e perguntando que gostou muito do meu trabalho que ele viu no meu site, no meu Face e Instagram. Mas não tinha história em quadrinho ali, eram ilustrações só, né? Ele perguntando se queria participar de um projeto do Adam Wild com ele. E ele mandou essa mensagem curta e eu fiquei, Gianfranco Manfredi, pera um pouquinho, é o cara do Mágico Vento, eu acho. Aí eu fui no meu armário e fui conferir antes de falar bobagem, né? Porque eu não estava ligando muito ao autor, ao personagem. Aí eu vi que realmente era ele, eu falei, pô, Gianfranco e tal. Aí começamos a trocar e-mail e foi assim que eu acabei entrando no projeto da Adam Wild. E depois, em seguida, ele já me convidou para o projeto do Mujico, que também foi interessante, porque o Mujico ele falou que estava com um roteiro quase pronto de um agente secreto russo, né? Um James Bond russo, no caso, e ele perguntou se eu queria desenhar algumas páginas, porque não estava interessando muito para Bonelli. Ele tinha falado com alguém lá e a pessoa não deu um retorno e tal, porque era uma história só, né, independente. E ele falou que ia mostrar para alguns editores se eu fazia umas páginas para ele para apresentar, né, a história, o desenho e a história. E ele mandou uma sinopse para mim, até comecei a fazer algumas páginas. Aí ele me mandou uma mensagem dizendo que tinha conversado com a Bonelli de volta e eles iam publicar no Lê História. Então, acabou ficando realmente com a Bonelli. Mas o Gianfranco, eu estive lá quando eu fiz o primeiro Adam Wild, o primeiro capítulo, eu levei pessoalmente a história toda pronta e marquei com ele me levou na editora e apresentou para todo mundo, eu entreguei em mãos a história e ele me levou num tour por Milão e conversamos bastante sobre Sérgio Leone, sobre todos os autores, desenhistas, Milazzo, ele até confessou para mim, Milazzo não gosta de desenhar monstro, quando eu falo de monstro ele já sai fora. Uns pormenores de autores assim, engraçado, que eu nunca imaginava, sabe? Pena que não gravei essas conversas todas, uma pena. Mas ele é uma pessoa muito simpática, conversa muito bem, realmente, e trabalhar com ele, como eu falei, é muito fácil e muito tranquilo. Gianfranco realmente é um grande ator e um autor e uma grande pessoa. O Pedro fez o meio de campo, né, naturalmente, entre a editora e o autor, e a gente tem conversado com ele tem sido tremendamente atencioso, educado, inclusive publicou recentemente uma postagem que a gente fez de divulgação, ele publicou dizendo mais ou menos assim, no Brasil gostam de mim, vocês lembram, Léo? Vamos sambar. Na verdade, fala... Ele fala, gostam de mim, retribuo de coração e vamos de samba, né? Vamos sambar. Alguma coisa assim. Pois é realmente muito, muito simpático e atencioso, imagino que... tem umas coisas inéditas, viu, Pedro, que a gente vai publicar... a gente vai falar depois um pouco, mas só para não esquecer, as pessoas talvez todas não sabem, o Canichota é de uma série do selo Audate, que é uma série que tem volumes de 64 páginas, né? Vou pegar um aqui só para as pessoas verem, são edições como essa, né? A gente está publicando de 4 em 4. E eles lançaram na Itália alguns especiais. Nesses especiais tem muito mais extras, e nesse aqui tem um extra, que é uma entrevista inédita dele, e que o Léo, depois, no segundo momento, negociou com a Bonelli para a gente usar também. Nessa entrevista, ele fala, inclusive, que acho que foi com o Casalânguida, que é o outro desenhista dessa primeira edição nossa, que ele levou em Milão para mostrar os locais onde se passavam as cenas da década de 60 que ele queria que o Casalânguida desenhasse, né? E, coincidentemente, depois eu falando com o Pedro, ele contou essa história que falou há pouco, que fez um passeio desse com o Manfredi, só que nesse momento ainda nem existia
Khan Scholte, né? Primavera 68. Ou seja, você fez era uma premonição aí que você ia precisar. Realmente ele mostrou lugares de Milão, assim, bem diferentes. Foi uma premonição, né? Acabou sendo um desenhista do Khan Scholte também, né? O Manfred, ele começou a carreira fazendo músicas, né, publicou vários trabalhos de filosofia, e nos quadrinhos ele começou ali perto do início da década de 90 ali, e ele fez essa edição aqui, né, para Bonelli, o Tex na Trilha do Oregon, que saiu no Texone 25, em 1988, para quem tem aí a coleção da Tex Gold da Salvat, que saiu em 2018, mas saiu pela Mites também em 2011, né? E depois ele fez vários trabalhos para o Tex também, que foi Depois ele fez Gordon Link para a editora Dardo, em 91. E em 94 ele começou a trabalhar para Bonelli, onde ele fez Nick Ryder, fez Dylan Dog, até ele começar a sua própria série, que foi o Mágico Vento, né? Em 97, que ele escreveu até 2011. Nisso depois ele fez Face Oculta, Shanghai Devil... E depois, nesse meio tempo, ele escreveu várias obras do Tex, né? Que a galera lembra com muita... que a galera gosta bastante. Já são mais de 10 histórias do Tex, né? Entre maxis, 2 maxis, 3 histórias ou 4 da série normal, uma graphic novel, né? Tem bastante coisa. Né? Ele escreveu... Em 91 ele escreveu o Max Tex 9, A Trilha das Emboscadas, com desenhos do Repeto, que saiu aqui pela Mitos no Tex Anual 8 e na Platinum 8 também, recentemente. E também saiu no Tex da Salvat, na edição 49. Em 2015, ele escreveu o Tex Romance Afumete, número 4, que é da mesma coleção do Hell Noir, que é o de 85 já publicou, que é o Coney Island. Ele escreveu em 2015. Ele também escreveu aquela Tex Graphic Novel, que saiu pela Mitos, Desafio no Montana, Tex Graphic Novel 4. E, além disso, ele escreveu as mensais que tem muito daquela saga dos poços de petróleo. Inclusive, a editora Polvo, de Portugal, publicou uma edição muito bonita, capa dura, que é intitulada Ouro Negro. Ouro Negro, exatamente. Isso. E aí eu queria perguntar para vocês como é que é a abordagem do Manfred no Tex, né? Que geralmente é uma história já delineada, né? Muitos escritores não fogem muito daquela linha ali do que é feito no Tex. E nas edições que ele aplica, né? Que ele cria, ele bota muito do lado histórico dele, do lado pessoal dele nas histórias. Queria saber o que vocês acham da abordagem do Tex narrativamente do Manfred, né? No Tex. Tic-tac. Ricardo. Vai fazer fila para responder? Pode responder. Da mesma forma que nos demais, a base dos roteiros do Manfred, assim como do Bocelli também, a gente até falou isso em outros momentos, né? Alguns a maioria dos curadores atuais das séries mais longas tem esse perfil, né? Claro que para mim o Manfred está até acima da maioria dos outros, mas que é essa questão histórica, né? Então, os roteiros do Manfred envolvem fortemente essa questão de história e também questões assim mais sociais, questões que envolvem as pessoas de uma forma mais profunda, né? Então ele vai a fundo em muitas dessas histórias, como foi, inclusive, o primeiro Texone, e só lembrando que o último Texone, né, o último número do Texone, que saiu agora, que ainda não foi publicado aqui, também é com o roteiro dele, que é com desenho do Fregieri, que é com o roteiro dele. Né? Exatamente. Então, segue uma linha também parecida. Léo, Pedro, querem falar? A questão de trabalhar com Tex ou com uma série integral, acho que é você trabalhar num negócio meio delimitado, né? Ali você tem que mostrar capacidade, criatividade
depois de tantas pessoas que já escreveram sobre o personagem, você chegar e trazer algo novo, né? Acrescentar algum conceito que seja interessante. E ali eu acho que ele também funciona. Tem boas histórias de Tex escritas pelo Manfred, né? E aí já no Mágico Vento você vê que ele tendo a liberdade de, né? Acho que não sei se a totalidade dos 131 números, se tudo foi escrito por ele, né? Tem minhas dúvidas. Mas assim, ele esbanjou criatividade de tramas políticas, né? Mais faroeste, aquelas questões mais indígenas, né? Com mitos e folclores, né? Então ali você vê que ele tem uma abordagem diferente. Já no Tex é uma coisa mais cartesiana, né, como a gente fala. Aí você já vê que ele foi muito bem, mas outros roteiristas já não se dão muito bem quando são convidados, né, para escrever Tex, porque de fato é difícil você trabalhar com elementos já tão bem pré-fixados, né, dentro da mitologia do personagem ao longo do tempo. Eu fico curioso no sentido do, eu acho que, eu não sei estou falando, mas não sei se tem alguma limitação vinda dos editores da Bonelli para escrever Tex, né? Não sei. Tem que obedecer ou seguir algumas coisas, não sei. Mas alguns que eu li deles eu gostei, até por isso, exatamente como vocês falaram, porque ele vai muito em cima realmente de problemas sociais, indígenas, e ele gosta também de pôr um horror ali no meio, né, alguma coisa mais, né, diferente. Como eu vi o último que eu vi do Bozelli com Carneval, eu acho que né? Que é o Índia Carnival, não é? Então, que já tem bastante horror ali. Eu adorei essa história, tanta história como a arte, né, desse cara aí do Carneval, é fantástico. Mas eu fico curioso a minha curiosidade era saber se ele fosse escrever um texto para mim desenhar, né? Não sei não o que seria. Você já falou para ele que não tem problema com monstros, não? Como é que é? Não ouvi, desculpa. Se você já falou para ele que não tem problema com monstros. Não. Ele gosta bastante. Eu nunca desenhei monstro, né? A não ser agora no último trabalho que eu fiz aí para o Felipe Canho, né? Que tem uns zumbis, um monte de zumbizada lá. Mas foi a primeira vez, mas eu não comentei com ele, não. Não sei. Só lembrando que, assim, na verdade, não é horror por horror, né? Ele, não. No caso inclusive do Mágico Vento, e também do caso do Carnevale agora, quer dizer, é um misticismo, né? Exatamente. Cultura indígena, mitos indígenas, essas coisas, folclore. Então, nesse sentido, também envolve muita pesquisa e muita história, né? Isso é tremendo. Sim. É isso aí. Vamos falar de Primavera de 68, então. Primavera, que chama Canichote, conta a vida de um grupo de jovens milaneses. A gente vai acompanhar eles na época de 68, durante as manifestações na Itália, e 20 anos da história deles. A gente vai acompanhar tudo isso. São vários jovens, e a história foca no caráter anti-heróico das manifestações e de cada um dos personagens, e é uma espécie de slice of life, contando pormenores, o que acontece na vida de cada um, e aborda as experiências pessoais dos personagens, da universidade, serviço militar, as suas relações familiares e amorosas, e a história política e social da Itália, né, que é o grande foco aqui que o Manfred tentou imprimir em Primavera de 68, que em relação aos anos de chumbo, né. Os anos de chumbo na Itália aconteceram por causa de manifestações dos jovens, dos estudantes, que começaram contra a burguesia, né, contra o governo. Eles queriam, na real, o Ricardo vai falar muito bem disso depois, 68 aconteceu muitas coisas em todo o mundo, né, começou na França, a revolta, os movimentos dos estudantes e dos operários, tem revolta na China, tem até no Brasil algumas passeatas, e o Manfred foca nessa parte das manifestações na Itália, porque ele viu, né? Ele viu, participou e imprime muito das experiências pessoais dele nessa obra do Primavera de 68. Então, nos falem mais sobre essa obra, o que esperar dela.
Ricardo. Só um comentário aqui, que estava na tela aqui, eu acabei não comentando, mas o Léo comentou rapidamente. O Gianfranco foi autor de mais de 300 músicas, né? E a música de abertura, que é Sobre Milão, é dele, né? Também ele tem vários discos também que estão todos disponíveis no YouTube, para quem quiser escutar. Dirigiu filmes também, enfim. Mas voltando à questão do Canichotti, né? Nesse material extra que a gente vai publicar, ele conta um pouco disso também, né? Que é uma parte da própria vida dele. Não é algo, vamos dizer assim, biográfico, né? Mas tem uma relação grande. Ele até comenta que parte dos personagens foram e fatos, né? Até pela questão histórica, envolve a própria vida dele, né? Então, é uma coisa, vamos dizer assim, menos política, né? Não sei se todo mundo tem ideia do que é essa terminologia, seguramente não, né? Canichotti, numa tradução literal, são cães soltos. E no começo, quando eu e Léo estavam, até conversei com o Pedro também sobre isso, quando a gente estava avaliando essas possibilidades, a gente tentava traduzir isso só depois lendo a obra e vendo é que você tem uma ideia melhor do que significa, né? A gente optou por Primavera de 68, que é o título que os espanhóis usaram, né? Porque tudo começa lá, mas não se passa em 68 exclusivamente as edições, né? Essa aqui é a edição capa dura, com a primeira história que foi publicada na Espanha. E o que acontece é que Canichotti, na verdade, numa tradução mais próxima, que foi o próprio tradutor da obra aqui no Brasil, que é o nosso caro Júlio Schneider, é rebelde sem causa, né? Na verdade, muitas pessoas no mundo inteiro, e vocês veem um pouco disso na própria concepção do Saguaro, naquela época, muitos movimentos surgiam no sentido de um acesso maior à informação, à liberdade de expressão, etc. Aí veio vários, vamos dizer assim, expoentes, como Martin Luther King e vários outros, e nesse momento isso estava em todo lugar, inclusive nas universidades, né? Muitos jovens que não tinham qualquer vinculação, como é o caso desses 6 jovens do Canichotti, qualquer vinculação política, estavam lutando por uma universidade mais democrática, por acesso à informação, enfim. E é sobre esse grupo de jovens, né, que se conhecem nesses movimentos de 68, como eu comentei, sem vínculo qualquer com partidos, e depois de 20 anos, eu não vou contar o spoiler de como é que essa história dos 20 anos acontece, mas depois de 20 anos, num fato que acontece 20 anos depois, motiva o reencontro deles, né? E a história se passa pela vivência que cada um tem, já como nessa passagem de jovens de 20 anos de idade para adultos maduros, né? Então, toda a questão, inclusive histórica da Itália, é uma coisa muito interessante, bem a cara do Manfredi, nesse sentido de juntar cultura com história e também, nesse caso, com um pouquinho da vida dele, que é uma pessoa muito, muito associada à cultura, né? É um cara que escreve, que faz música, e ele faz essas conexões. A entrevista que a gente vai publicar dele, que saiu na edição capa dura de Bancas, é muito legal, né? Inclusive fala do Pedro também. Só uma palhinha, viu, Léo? Campos, quer falar? É uma história sobre a passagem do tempo, né? Sobre sonhos, né? Desavenças, arrependimentos, remorsos, né? Porque como trata aí de diversas fases na vida desses colegas, né? Desses amigos, vai tratar sobre a passagem do tempo, como é também a própria vida do Manfredi, que participou, né? Desses manifestos aí, e que sempre foi muito ligado à cultura, né, ao inconformismo, né, e que agora um autor, né, mais maduro, né, escritor de quadrinhos, com uma outra visão de mundo, né, todas essas relações que ele também provavelmente teve
com amigos, né, que passaram pela vida dele, né? Então, em suma, é isso. Tem um vídeo aqui, mas o vídeo se concentra na primeira história que dá início a tudo. É o encontro deles na universidade. Deixa eu mostrar aqui e depois acho que o Pedro comenta também. Só um pouquinho. Léo, só tem uma pessoa para fazer uma pergunta aqui, mas já adiantando, né? Sobre a questão a gente, como em Saguaro, na verdade não vai ser com todas as capas, mas com uma capa escolhida. Pois é interessante, Pedro, você contar a história da composição dessas capas, quando você for falar daqui a pouco. A gente escolheu uma das capas do Pedro para fazer um postal, e o Pedro, para todo mundo que apoiar no Catarse, em qualquer combo, vai receber o postal autografado pelo Pedro, né? Respondendo o Robert Val. Eu não conseguia entender de jeito nenhum quando a gente estava montando esse tal desse cartão postal, eu mais o Léo. Depois que o Léo foi abrindo as pastas de arquivo que a gente recebeu da Bonelli, que a gente entendeu o que você falou, Pedro, da história que eu disse, mas como é que você fez isso? Coloriram apenas uma parte do seu desenho? Na verdade, eles fizeram uma composição, né, Pedro? Foi exatamente. Porque ele não falou nada de fazer capas, né? E eles iam cuidar das capas, ele me disse. E aí eu comecei a ver depois, quando já estava pronto, já o que eles fizeram, que é como essa aqui, né, que tinha mostrado. Eles pegaram uma arte, né, de dentro, né, da história, e fizeram um corte, uma composição com a capa aí, e coloriram só os personagens. Então, você pode ver que todas elas, eles fizeram a mesma coisa, usaram uma arte, fizeram uma composição. Eu gostei, ficou bem interessante. E coloriram só os personagens, deixaram o resto branco e preto. Eu não tenho a outra comigo aqui, mas são 4, né? E eles pegaram artes assim, né, que tem tá vendo? De repente, eles usaram uma arte e fizeram uma composição para a capa. E foi isso que eu falei para você, Ricardo, né, como eles tinham produzido isso. Não foi eu que fiz essa arte para capa exatamente. Eles fizeram essa montagem em todas as edições, eu acho. Inclusive nas outras, não nas minhas também, mas nas outras todas, eu acho. Falando nisso, né, na campanha do Artbook do Pedro tem pranchas originais, né, Pedro? Inclusive do Primavera 68 para... Tem uma... Isso, tem uma página, um original dessa Caniciota de Primavera 68, também como recompensa. Tem sim. Legal. O Primavera de 68 saiu pelo selo Audate, né? Que
é como se é chamado lá fora como se fosse a Vertigo da Bonelli, que traz histórias adultas. Publicou Mr. No Revolution, que a gente já tem aqui pela Panini, Dead do Dick, e tem lá fora também o K-11, que é um espião russo cheio de poderes lá. Mas o que me chama a atenção é que Primavera de 68 ele foca muito, e até foi muito inteligente da parte do Manfred, na história da Itália, né, que a gente mal e mal vê alguma coisa publicada sobre a história da Itália, principalmente esses momentos pós-guerra, ou até mesmo da própria guerra. E o que me chama muita atenção é que em Primavera de 68 o desenho é muito importante, né, Pedro? O desenho é parte muito importante da narrativa, principalmente por causa dos cenários. A gente vê nas próprias capas, as edições têm um local específico que tem a ver com a história, que vai participando da narração. Como foi trabalhar essa parte das locações? O Manfred, como é que ele fez isso com você, para você poder detalhar tão certinho essa parte, Pedro? Léo, interessante foi o seguinte, quando eu terminei, só para resumir o comecinho da história com ele sobre esse trabalho, quando eu terminei o Mujico, eu consultei ele porque eu tinha alguns projetos para começar a fazer, e inclusive era gatilho, na época eu estava começando a trabalhar, eu falei com ele o que ele tinha para mim, o que ele estava pensando, porque eu precisava planejar minha agenda e tal. Ele falou, olha, eu estou começando uma série aí, eu vou te colocar nela. Eu falei, beleza, legal, tal. Semana que vem a gente se fala, tal. Ele mandou algumas páginas e um resumo da 1 e 2, né, que o Casalângaro estava desenhando já, e mandou metade do roteiro da 3, que foi quando eu comecei, 3 e 4. E ele falou, dá uma olhada, dá uma lida, vê o que você acha, vê o que você pensa para fazer. Aí eu comecei a ler e realmente eu vi que, falei, ele está confiando para mim, né, brasileiro, né, desenhar uma história que, como você disse, realmente que se passa, vamos dizer, principalmente na Itália, né? E conta todos esses problemas da época, a história da época, coisas da época, fatos dessa época, e viaja por lugares na Itália, por Sicília e tal. E eu nunca, até então, eu não tinha... Não, já tinha ido lá só em Milão, não conhecia Itália, não sei Milão e Roma, de passeio. Porque eu não conheço a história da Itália totalmente. E eu pensei comigo, como é que eu vou desenhar tudo isso, né? Mas aí eu comecei a falar com ele sobre isso, ele falou para mim, não, isso aí você pode ficar tranquilo, se preocupa com o desenho, com as referências, as informações eu te passo. Conhecendo ele, que ele é bem, ele faz isso muito bem, né? Eu falei, tá bom, vamos fazer então, eu vou encarar isso aí. Mas realmente eu fiquei um pouco preocupado, até porque também... eu teria que mudar um pouquinho o meu estilo de desenho, de técnica, porque eu não podia trabalhar que nem gatilho western, né, com muito traço, muita sujeira, tem que dar uma limpada um pouco no desenho. Isso para mim não era muito complicado, até porque também a experiência de publicidade, a gente trabalhava de tudo quanto é jeito, né, toda maneira, todas as técnicas. Então, mas eu tinha que mudar um pouquinho o meu jeito de trabalhar, sair um pouco da minha zona de conforto e encarar meio que um desafio aí, né? Mas aí comecei a fazer, e ele aprovando, e eu fui embalando, né? E ele fornecia as referências de todos esses lugares. Se ele não tinha referência, ele dava detalhes específicos do que ele queria, e eu buscava na internet, mas, de modo geral, ele me passava todas as referências. E muitas referências. Então, não foi nada complicado, eu segui fielmente o que ele mandava, as referências todas de fotos, né? Pesquisei também algumas coisas que precisava, e os personagens já estavam criados, né? Eu não precisei criar personagem, a não ser um ou outro que aparecia ali, não tão com relevância, mas os principais já estavam criados. Então, eu teria que seguir realmente o que estavam fazendo lá. Então, no primeiro, eu fiquei um pouco travado até o meio, depois já destravei, e depois eu curti muito. No final, eu até agora, recentemente, depois de tanto tempo já, né, que foi publicado lá, que eu terminei, eu estava arrumando meus originais, minhas coisas, eu comecei a olhar página por página, todas as 240 páginas que eu fiz. Né? Foram bastante. Eu comecei a olhar e comecei a gostar realmente. Sabe quando você faz no prazo, você vai fazendo, entregando?
você não curte tanto, né? Eu não sei. De repente, agora eu comecei a olhar detalhes, tal, alguma coisa que eu mudaria, alguma coisa que eu não mudaria. E eu comecei até a gostar, eu achei até interessante. Ele está um pouco diferente da minha maneira de trabalhar, mas eu gostei. E, no total, os 2 primeiros foram com prazos meio curtos, porque já estava em andamento o projeto para lançamento, né? O 9 e o 10, por exemplo, já foi um pouco mais tranquilo, com um pouco prazo, porque já tinha mais trabalho pronto para publicar, então eu tive que trabalhar mais tranquilo. Mas, no total, foram 240 páginas de arte, que eu curti muito e... Aliás, o Ricardo parece que tem uma, né, Ricardo? É, né? Olha lá. Ele fica com vergonha, mas ele gosta de se aparecer. É a única que saiu do meu arquivo e essa que está agora na minha campanha das mulheres. É uma preciosidade, um tesouro que eu tenho aqui. O Primavera de 68 me parece muito com as obras do Carlos Tiljo, ou mesmo o Ken Parker, Greve, para quem leu, que pega muito a atenção aos personagens e a humanidade deles. Então, a revolução e a vida deles é o pano de fundo, mas o foco mesmo são os personagens. Vocês querem adicionar mais alguma coisa, falar sobre a série? Não, assim, tem até uma pessoa perguntando, acho que o Pedro Bolsa comentou aqui, né, que durante a pandemia eles não houve publicações, eles priorizaram publicar alguns capas duras, né, e o que dá para entender é que os outros volumes devem sair para a banca, como esse, ou coisa parecida. Eu até fiquei de conversar com o Manfred para saber, mas a gente é uma publicação que está em andamento. Léo, eu esqueci de comentar um pouco mais sobre a campanha. Antes da gente... você está em que fase aí? Quer que eu fale um pouquinho só para... Já estou partindo para a Connie logo em seguida. Pode falar sobre a campanha. Tá, porque a questão mais física da campanha, eu digo, assim, os volumes, que algumas pessoas perguntaram aqui a princípio, eu acabei não respondendo, mas bora dar uma passada aqui. Aqui estão os volumes, né? Na verdade, são mockups do material de quase 300 páginas cada um, né? E como você comentou a princípio, está aí o planejamento. A partir de novembro já começam os envios, mas a gente colocou lá no Catarse, que é no final de novembro, que a partir de... que seria a promessa para dezembro, mas é provável que no mês de novembro a gente já comece a enviar, né? Seguindo do jeito que está essas questões todas. Então, o mesmo formato, né? O que já no Brasil já está se falando de formato 85, né? Tem uma pequena diferencinha, né, Léo, de meio centímetro aí, é isso? Sim, originalmente a Itália é 16 centímetros na lombada, né? E a gente faz com 15,5 aí, que foi, na verdade, uma escolha lá com dumper, né? Lá em 2018, e que a gente vem repetindo aí desde então. Seguindo com o padrão de miolo offset 90 gramas, capa cartão 250. E nessa primeira edição vai estar 2 histórias do Casalângida e 2 histórias do Pedro, né? Que, na verdade, são autoconclusivas. Assim, voltando para a pergunta anterior da série, a série conta histórias fechadas, né? Então, só cada 2 numa fechada, né? 2 edições formam uma edição fechada, uma história fechada. Elas sozinhas também se fecham, mas assim, cada 2 compõem realmente uma coisa mais fechada. E essa primeira é a grande história de referência, né? Porque é quando eles se encontram. E a partir daí são flashbacks e momentos no futuro e no passado também. Aí, lembrando aqui que isso vai ser oferecido por nós, eu vou mostrar os combos daqui a pouco, mas a gente vai ter um marca-página, né, personalizado. Aqui que vocês estão vendo na tela é a frente e o verso dele. E esse cartão postal, a exemplo do que o Léo normalmente coloca em todas as campanhas da 85, e o que a gente colocou em Saguaro, é a capa, né, ou as artes que fizeram a composição da capa do volume 3, que é do Pedro, né? Que depois eu posso mostrar a capa. Igual o Pedro até mostrou aí na mão dele.
Uhum. E esse espaço em cima é justamente onde o Pedro vai autografar. Lembrando para uma pessoa que fez a pergunta agora há pouco, todo mundo que apoiar no Catarse receberá esse cartão postal autografado. Né? Aqui as edições, né? Essas duas primeiras edições da esquerda são as do Casalânguida. Na segunda história, apesar de ser Léo Fraga se fecharem em si, a construção toda é feita nessas duas primeiras histórias, mas essa primeira história já é 1980, ou seja, já é 20 anos depois, né? Então, a história do Pedro também já é um pouco um flashback e a relação que eles têm depois. Aqui a composição do original da capa e o detalhe das capas, né? Então, essa capa do volume 3 aqui, que é do Pedro, o 3 e 4 é do Pedro, é essa capa que a gente fez o cartão postal para ser autografado e entregue a todos os combos que tiverem incluído o Primavera 68. Aqui a gente vai falar um pouco não vou falar nada agora da questão do Coney Island, mas mesma estrutura, né, só que é um pouco maior, porque é uma minissérie que a gente resolveu publicar de forma integral. Saíram 3 volumes, né, escrito por Gianfranco e desenhada pelo Barbati e o Ramela, né, o Barbati que faleceu em 2014, né, e essa série saiu entre 2013 e 2015, né, isso, Léo? Não, saiu em 2015, isso. Então, da mesma forma, claro que aqui não tem autógrafo, mas tem um marca-página personalizado. E a gente escolheu a capa do volume 3 para ser o nosso cartão postal. Né? Aqui as 3 histórias que compõem a edição italiana. Ela chega a ser, juntando as 3, maior um pouquinho, algumas páginas a mais do que o Primavera 68. Lembrando que as capas são do Mastantuono, né? Do Marcelo Tuono, exatamente. Né? E tem uma história interessante, né, Pedro, sobre isso que você me contou? Pode ser pública essa história? Pode. Na verdade, quando eu fui entregar lá o primeiro álbum do Rod Wild, ele estava começando essa série, estava sendo desenhado, não me lembro. E ele curtia muito, ele acompanhava no Facebook o trabalho que eu fazia com o Miniguite, né, o Augusto Miniguite, com piratas e tal, e o Miniguite desenhava bastante suspense com policiais, com sistema bem de máfia e tal. E ele perguntou, será que o Miniguite faria essas capas e tal? Eu falei, olha, ele acho que adoraria fazer, né? Ele entrou em contato com o Miniguite, e o Miniguite começou até a fazer alguns esquetes, mas depois houve um problema com prazos e alguma coisa aconteceu que eu não entrei em detalhe depois também, mas o Miniguite não assumiu as capas, não quis assumir mais, tal, mas como já estava com um prazo muito curto, eles não podiam esperar muito mais e aí tiveram que fazer essas capas com o Mastantuono. Mas quase que o Miniguite ilustra todas essas capas. Muito pouco ele não mostrou. Essa história, né? Eu não tinha a ideia disso. Uma curiosidade dessa série legal. Seria muito legal. Deixa eu seguir aqui com a apresentação. Aqui a capa, que a gente escolheu a capa do volume 1, naturalmente, e aqui as capas, né? A do volume 3 aqui, que seria o cartão postal que nós escolhemos. Aqui, rapidamente, eu vou falar dos autores, já entro nos combos, Léo, só para lembrar, né? No Primavera 68, nesse primeiro volume, está o Manfredi com Pedro e Casalânguida. Aí a dupla de 2. E no Coney Island está o Mastantuono como capista à esquerda, o Ramela como desenhista e o Barbati, que infelizmente já faleceu. Né? E aqui estão os combos. Né? No primeiro combo são as 2 edições, que é o combo principal. Esse combo tem uma pequena promoção, né? Ele tem as edições individuais, para quem está apoiando individualmente, está R$ 46, e o combo com as 2 está saindo por R$ 90, né? E considerando o frete,
que o frete para envio de uma revista acaba sendo um pouquinho mais caro, você comprando as duas, além de ter esse descontinho de R$2, ainda também acaba compensando no frete, se comprar os dois, né? O segundo combo envolve o saguaro, para quem não conseguiu pegar na nossa primeira campanha, e já leu as resenhas, já sabe um pouquinho mais do que é saguaro. O combo 3 tem saguaro com Primavera 68. Todos esses combos que tem Primavera 68 tem o cartão postal autografado, né? O próximo combo é o Coney Island com o saguaro. E o outro é o Coney Island sozinho, né? Assim como tem o Primavera sozinho. E o saguaro sozinho também, para quem quiser apoiar só o saguaro. Então, a gente tem aqui, tanto no projeto do Mujico quanto do Cowboy, foram fazendo trabalho, na verdade, meu mais diretamente, né, como Confraria Bonelli, e a gente guardou desses apoios um estoque de um volume maior que a gente comprou, tanto de Mujico quanto de Cowboy, que a gente está colocando aqui nessa campanha, né? Então, lembrando uma coisa importante, o Léo Campos me lembrou hoje de manhã para me colocar isso no detalhamento do Catarse. Todos esses 4 combos aqui são com frete grátis. Esse primeiro combo, que tem essa edição, que foi uma edição que o Pedro participou na coletânea, que tem uma história bem curta, mas são várias histórias, são 160 páginas coloridas, esse 321 Fast Comics, está nesse combo que inclui as 3 edições com frete grátis, né? Da mesma forma, tem Mujico e Cowboy. Assim, o detalhe é que serão enviados por mim, daqui de Maceió, e não pelo Léo. E todos têm frete grátis. Então, se você apoiar qualquer combo da 85, não dá para juntar as quadrinhos da 85 com esse. Por isso mesmo, eu preferi deixar com frete grátis para evitar que o leitor gastasse novamente para esse envio. Então, você pode comprar o Mujico com Cowboy, aquele outro combo anterior só são 5, porque eu só tenho 5 edições da coletânea lá que o Cânio fez. E o Mujico sozinho e o Cowboy sozinho, né? Então, são esses os combos da campanha. Qualquer dúvida, a gente responde. Da mesma forma que sempre, qualquer combo com qualquer quadrinho do 85 pode ser feito. Basta passar o e-mail, está escrito na campanha lá. Né? Já tem gente aqui comentando que quer algo que não está na campanha e seguramente o Léo prepara e a gente coloca na campanha isso. É isso aí. Vamos para Coney Island, então. Ô, Pedro, só respondendo aqui uma dúvida do nosso Pardia Newton, que ele depois acaba se perdendo, né? Qual o prazo para um álbum como você fez do Primavera de 68? Qual o prazo que você fez para terminar? A história é 60 páginas, que para Bonelli, para mim, foi poucas páginas, né? Porque no mínimo lá 90, 120, daí para cima. Mas olha, esses 2 primeiros, a média de 1 página por dia, então consideraria que 2 meses e meio de trabalho. Na verdade, eles dão sempre prazos longos para os trabalhos deles, viu? Só para entender isso aí. Nunca é prazo apertado ou corrido, não. Eles dão um prazo bem grande, dá para você trabalhar tranquilo. Mas nesse caso, aí, como eu falei antes, 2 ou 3, eu tive que correr um pouco, porque eles já estavam para lançar o projeto. E o 9 e o 10, eu tive um prazo um pouco mais elástico, eu trabalhei... na verdade, eu trabalhei no mesmo prazo do 2 e 3, porque eu costumo trabalhar assim, eu não deixo o trabalho parado, né? Eu pego um trabalho de cada vez, eu não misturo. Então, mas a média de 60 páginas de um álbum deles, você teria tranquilamente aí uns 3, 4 meses para trabalhar, no mínimo. Legal. Bom, gente, Coney Island é uma obra, como o Ricardo já falou, né, com roteiros do Manfred e desenhos do Barbati e do Ramella.
e ela se passa na década de 20, no boom da indústria do entretenimento, que o centro foi Coney Island, né? Com um parque ali em Nova York, que é muito famoso, até hoje ele existe, mas na época era incrível. Tudo se concentrou ali, artistas, circenses, mágicos, e nesse movimento todo, que o parque chegou a receber milhares de pessoas em finais de semana, a máfia também ia lá, botava suas tramóias lá no meio do parque, e tudo isso o Manfred colocou aqui. Ele fez uma pesquisa de 4 anos para construir essa obra, né, uma obra em 3 edições, e aqui ele conta a história do policial Jack Sloan, que é uma obra noir com nuances de máfia e guerra, né. O personagem principal é Jack Sloan, tem a garota Brendan, que é uma moça que vem do interior para tentar a vida na cidade, e eles acabam se envolvendo com o Mago Frolic, que é uma versão do Houdini, que fazia muito sucesso nessa época. O Manfred colocou ele ali para ser uma versão do Houdini, e nisso eles vão se envolvendo com a máfia, com o Scarface, com os acontecimentos no parque, e também alguns respingos da Primeira Guerra Mundial, que é onde essa história se passa logo em seguida ao término da Primeira Guerra Mundial, né? Então, podem nos falar mais sobre Coney Island, o que a gente pode esperar dessa obra? Na verdade, assim, uma temática interessante. Eu vou falar um pouco além da história, o Léo pode comentar também da própria história. O Pedro, não sei se leu, mas enfim. Não conheço. Há muita... Assim, é uma coisa quase meio que folclórica nos Estados Unidos, essa história desses parques fixos, né? E há um tanto de filmes, né? Um tanto de referência de coisas de suspense, de terror, etc. E a ideia da gente, discutindo com o Léo, né, que o Léo queria, ou quer, né, a ideia dessa, que nasceu com o Real Noir, e tem uma relação do Noir das duas histórias, né, Léo Campos, de fazer essas minisséries, algumas minisséries, alguns volumes de 300, 400 páginas, que possam ser lançados em volume único. Então, de vez em quando, a própria 85 ou a Louro Bono, dentro da 85, vai trazer uma história dessa fechada, né? E voltando para o que eu estava comentando, há muitas referências dessas de terror e de ficção, de suspense, de assassinato, etc., que rolam dentro de parques de diversões, né? Se vocês seguramente, principalmente para mim e para o Pedro, que já temos mais idade, como diz a história, tanto de filme que eu já assisti com essa temática, e quadrinhos também, né? E livros também, que envolvem, né, Pedro? O parque de diversão, às vezes um palhaço mágico, uma coisa, e aí se monta toda uma história a partir disso. Eu pedi para o Pedro comentar um pouco sobre a temática, mas eu vou colocar aqui, é um vídeo bem curto, Léo, acho que é 1 minuto, mais ou menos, que é da Bonelli, sobre o Coney Island. Só para voltar à questão que eu estava fazendo para o Pedro, né, Pedro? Muitas histórias. Você morou em Nova York, não é isso? Eu morei, inclusive, eu já passei por esse parque aí. Tem uma montanha-russa de madeira ainda no parque, coisas aquelas bem antigas, né? Dá para causar medo, assim, né? Você passa perto, você ouve estralando, né? Vai arrebentar todinha. Mas eu morei em Long Island, eu morei esse lugar aí, fica em Long Island, que é vizinho de Manhattan ali, né?
Não morei perto do parque, mas eu morei nessa ilha. Então, eu conheço bem o lugar ali. Mas eu estou curioso, eu não conheço a história, porque na época ele falou sobre o projeto, mas eu não detalhou histórias, nada. Eu vi só as capas depois publicadas, né? Mas eu gosto muito do Ramela, que é o desenhista, junto com o Barbato, né? O Barbato, Eu gosto muito dos desenhos deles, e eu estou muito curioso, rapaz, para ver isso aí pela primeira vez agora, porque eu não conheço mesmo a história. Mas eu acredito que sejam muito boas. Muito boas porque o tema é muito bom, né Ricardo? Sim, envolve um monte de referências, como sempre, né, com o Manfred, referências que liga a gente. Tinha até alguém comentando aqui no chat sobre algumas coisas da Bonelli que são fantásticas, né? Por exemplo, Lucas é uma série que me levou para os filmes B da década de 70, 80, né? E temas como insetos gigantes, como várias coisas assim. Lucas é uma série bem interessante também. A pessoa estava comentando aqui. E a mesma coisa, né? Dessa série, que é a única minissérie realmente de pequena assim, que o Manfred fez, né? Manfred fez também, acho que 3 ou 2 Lay Stories, né? Com outras temáticas, mas foi Nick Ryder, Dylan Dog, Tex, Mágico Vento, Shanghai Devil, Face Oculta, que foram sempre séries maiores ou inseridas dentro desse contexto. Né? E o Gordon Link, né? Sim, o Gordon Link eu não tenho ideia de tamanho, como é que era, sabe? São 22 edições mensais. Ele meio que bebia da fórmula do Dylan Dog na época, né? Que acabou virando uma coqueluche na Itália, né? O curioso também que eu estava curioso para ver essas artes, porque como eles retrataram a Nova York naqueles anos, né? E porque eu estou fazendo o western que eu estou fazendo com o Gianfranco, também tem um pouco antes, né? Se passa em Nova York também uma parte em 1900. Então, é interessante, como eles teriam retratado quase uma época, quase igual, né? Um pouquinho depois, né? Eu acho que o Ramela e o Barbati eles se basearam muito. Tem um filme, Freaks, de 1932. E ele acontece dentro do parque ali, tem várias. Inclusive a artista principal é uma moça que é muito parecida com a Brenda aqui da história do Manfred. Eu acho que visualmente eles se basearam muito nesse filme. Quem puder pesquisar aí. Com certeza. Como o Léo Fraga também tinha comentado antes, viu, Pedro, aí falando da sua referência para o solista, esse momento nos Estados Unidos foi muito rico, né? Assim, da ilegalidade, das coisas associadas ao Al Capone, inclusive, e Al Capone é o nome de uma das histórias, né, Léo Campos? Scarface. Isso, Al Capone agradece o título do segundo volume na Itália, né? Que é o meio do nosso volume integral. Isso aí. Mas vocês comentaram sobre a questão dos parques, né? A Bonelli gosta muito disso, porque recentemente saiu a Júlia, né? Júlia Speciale, né? O caso de Luna Park, que também tem um assassinato. E o próprio Bozelli, o Pedro Mal estava comentando que gostou do Indian Carnivale, né? Que é aquela história no parque de diversões lá, meio terror, né? Parece que não combina muito com o Tex, mas o Bozelli sabe fazer a coisa casar. Eu achei brilhante o roteiro do Bozelli. Não, é brilhante, aquela história é fabulosa. Só que eu acompanho o Instagram do Bozelli e ele sempre coloca o livro que ele está lendo, né? Livro que estou lendo. E ele estava elogiando um livro do Ray Bradbury, que chama Something Wicked This Way Comes, que acho que no Brasil saiu como Algo Sinistro Vem Por Aí, que trata exatamente de um carnevale que tem 2 crianças que estão... E eu comecei a ver, falei, cara, ele bebeu do livro do Bradbury, que é um clássico do terror, né? Sim. E construiu uma história pro Tex, né? Então você vê como que a Bonelli gosta dessa coisa do mistério dos parques de diversão, né? Aquelas crianças que vão tentar investigar, né? E o Coney Island tem um pouco disso, né? Tem essa parte da máfia, né? Da menina inocente, talvez não tão inocente, né? Do investigador de polícia, que também tem Réu Noir. Então é um monte de referência misturada, mas que acaba saindo do próprio imaginário popular, né? De quem gosta de uma boa leitura, né? Muito legal. O Bozelli aplica muito essa fórmula em Dumper também, né?
Volta e meia ele mostra os livros que ele está tirando as tramas. É muito legal. É interessante acompanhar o Instagram dele para ver assim, da onde ele tira, né? O que fomenta ele a escrever um roteiro. É por isso que eu comentei essa relação, né, dos dois, porque e de outros roteiristas também da Bonelli, que usam muito essas questões de referências. O Manfred é patente isso, né? O que eu comprei de coisa lendo Mágico Vento, né, e o que eu fui ver de filme, que eu comprei de livro, porque cada história tinha muitas referências. Né? O Adam White também ele faz isso, né? O Adam White tem muitas referências também. Bom, eu acho que, encerrando aqui, o pessoal estava com muita dúvida ali nos comentários sobre as campanhas da 85, né, as entregas. Eu acho que o Léo podia dar um parecer geral aí sobre como é que está o procedimento, como é que tá as campanhas, o andamento das outras campanhas que já foram feitas, né? Ô Léo Fraga, deixa eu só dar uma passadinha na questão dos sorteios, porque claro. Aí a gente pede para o Léo não só fazer esse balanço, mas também dar uma catucada nele para uns spoilerzinhos aí de novidades, ou o que é que ele tem para... Olha só, cara, isso aí não estava planejado, hein? Isso aí não estava planejado. Quer dizer que ele ganhou uma grana aí que está comprando, inclusive, duas outras editoras brasileiras. É um burburinho que está surgindo por aí, sabe? Não brinca com os leitores, não. Está sabendo disso, Léo Fraga? Uma provavelmente é de ficção científica, né? Que ele quer muito entrar no ramo de ficção científica. Vocês querem me ferrar, hein, cara? Olha lá, Ice the Earth, o pessoal comentou aqui, é o mesmo título do livro Ray Bradbury. Para quem gosta de metal. Só um minutinho que eu estou preparando aqui as coisas para colocar para vocês. Só um segundinho. Tá, deixa eu abrir aqui. Just a moment. Lembrando que a última live foi com o próprio Pedro, né? Então tem algumas coisas que são dessa live também. Passando aqui para essa que a gente está em andamento agora, né? Aí o pessoal está se inscrevendo aí, tem bastante gente inscrita já, que é essa campanha Duas Vezes Manfred. Os sorteios serão esses aqui. Vai ter um pôster desenhado pelo Anilton Freire com o Diabolik, né? Outro pôster que é novidade aqui, que a gente nunca sorteou, mas é uma arte que o Moacir Martins, desenhista do Brett, né? Lembrando que a campanha acaba hoje, fez e doou para a Confraria Bonelli, né? E uma surpresa também que eu tive essa semana, o Rochinaldo Rinaré fez um cordel, né? Na verdade, não um cordel inteiro, mas algumas estrofes, o Saguaro, né? Apresentando o Saguaro. Né? Tá na tela aqui, vou só ler para vocês. Para quem gosta de quadrinhos, de ação, de aventura, apresenta um personagem que é adrenalina pura. Saguaro, de Bruno Ena, é excelente leitura. Livre como o gavião, guerreiro forte e valente, nosso herói herdou o nome de um cato enorme e imponente. Saguaro é obstinado, valoroso e combatente. Com aspecto sério, sombrio, taciturno e solitário, personagem de fronteira segue seu itinerário. Saguaro é navarro, um bravo, um herói extraordinário. Grande Rochinaldo Rinaré. Vai ser um pôster também com o cordel e com a imagem do Moacir. E aqui 3 quadrinhos da 85, né? Que a gente está colocando para todas as doações da confraria, junto com a Louro Bono e a 85, um Diabolik número 1, o Morgan Lost número 1 e o Saguaro número 1 serão sorteios quem se inscreveu nessa live. E da live passada, que foi a live com o lançamento do artbook do Pedro, né, que a gente já comentou aqui, terão esses 2 pôsteres, né, um pôster do Adam White, desenhado pelo Anilton também, um Pancho, também desenhado pelo Anilton, uma edição autografada do
número 1 do Brett, né? Oferecimento do Rodinério e da Saikan. Uma edição dessas que está sendo vendida também junto com a 321, tem uma história colorida curta, né? Colorida do Pedro. E o Faroeste Sertão, que tem uma história do Pedro também, né, Pedro? Sim. Que também que vai ser sorteado hoje, né? Então, sorteio de hoje, né, vai ter um pôster, né, 2 pôsteres do Anilton, o Brett, a 321 e o Scriptzine Faroeste, né? Então, vamos lá para o sorteio aqui. Deixa eu colocar no ar. O César está perguntando se pode acontecer da pessoa ganhar nos 2 sorteios. Nos 2 sorteios você fala como? Hoje, os sorteios são independentes, a pessoa não pode... Independentes, né? Porque o que eu mostrei primeiro é de quem se inscreveu hoje, que é sorteado na próxima live. E mas em um sorteio só? Num sorteio só, não pode ganhar 2 prêmios, né? Quem ganha... Se, por exemplo, o Adão de Lima aqui for sorteado em um dos prêmios, se for sorteado de novo, a gente sorteia uma segunda vez, né? Que é o padrão que a gente vem usando sempre. Então, o pôster 1 do Adam Wide, vamos lá. Olha. Otávio, sortudo. Vai para o Otávio. O Otávio foi ganhador de uma das primeiras lives da confraria, né? Então, o segundo sorteio, que é do pôster do Pancho. São pôsteres a 4. Olha aí. Outro rei dos sorteios. Yuri é fogo, né? Agora, o Brett, né, autografado por Moacir e por Rodinério. Né, a doação deles. Carlos Henrique Colombo. E agora, as 2 edições que tem histórias do Pedro Mauro, né? A 321 Fast Comic, do Canha. Rapaz, todo sorteio agora tem uma mulher. Cada vez mais tem mulher acompanhando as lives. A Lilian. E, por fim, o Scriptzine Faroeste Sertão, que vai para de novo, o Everton. Everton ganhou outro sorteio da 85, não foi, Léo? Foi, ele ganhou o Nick Ryder 2. Legal, então. Grande Everton. Apoiador de longa data. De longa data, né? Então é isso, vamos voltar aqui aos finalmente, Léo Fraga. Sim, então, você Fraga... tinha questionado o Léo Campos sobre Isso. campanhas e tal. Das campanhas atuais, na verdade, a única, né, que ainda não foi entregue, que é o Catarse 85005, foi encerrado em junho, né? O material estava na gráfica, QS de Ônibus Volume 1, Mr. Low Especial 7 e 8, né? Estão chegando para a gente essa semana da gráfica, né? Tudo certo já, e essa semana ainda deve começar os envios. Por conta aí de 2 semanas e meia aí, a gente deve concluir essa etapa e começar a chegar para os leitores, né? Aí vai ter essa campanha agora da Lorobono, né? Com exclusividade até outubro. E em outubro vai ter provavelmente o penúltimo Catarse do ano, né? Deve ter um em outubro e outro em dezembro. E aí a gente fecha esse ano de 2022 aí com os projetos, né? No próximo Catarse, será que já tem o Cast G2? Nesse próximo agora de outubro? Não, o Cast de provavelmente o volume 2 e 3 vão ser juntos no 2023. Né? Eu vou entregar aqui o que vai ser. Mas acho que o Ricardo está preparando ali as imagens, porque o Catarse de outubro já está definido, né?
para surpresa de quase ninguém, vai ser tinha que ser, né? Se a gente não anuncia esse ano uma campanha do Dumper e do Morgan Lost, eu ia apanhar aqui ao vivo, né? Então, como a gente teve uma campanha o ano passado, as entregas, né, do volume 8 do Dumper e do volume 4 do Morgan Lost ficaram dentro de 2022, e por conta de outros contratos que a gente tinha que cumprir, né, questão aí com a Bonelli, né, não tem como a gente ficar invertendo ordem de lançamento, a gente agora em outubro vai conseguir pôr a ordem na casa aí, né, com 2 volumes de Dumper, né, então aqui o que está aparecendo na tela, que já está numa versão mais adiantada aí do projeto, é o volume 9, com as edições italianas 33, 34, 35 e 36, e já o volume 10, com as edições 37, 38, 39 e 40, né? Caramba, como já avançamos, né? Capas lindas, né, Pedro? Muito bonito. A capa 9 foi bem tranquilo de escolher, mas a 10 teve a ajuda do Joey, né, que é o nosso consultor de Dumper. A gente estava dividido entre 2 capas, ele falou, não, coloca a da edição 40, porque essa história é importantíssima. Então eu falei, beleza. Cara, esse redemoinho aí, Pedro, na água, né? Nossa, que coisa. E os tiros, né, de metralhadora ali, tá tendo tiro. Eles estão passando num fuzuê de bala ali, ó. Então, primeiramente, aí já agora numa edição mais com as capas italianas, né, os volumes 5 e 6 de Morgan Lost, né? Então vai ser um catarse em outubro, com 4 edições, 2 de Dumper, 2 de Morgan Lost, para a gente dar seguimento aí às coleções. Legal. Pois é, Léo, aí assim, tem muita gente perguntando para a gente, para mim especialmente, sobre a questão do saguaro, né? Assim, depois que receberam, que leram. Então, assim, só para adiantar, um dos quadrinhos eu não vou revelar por enquanto, mas assim, a gente está com os direitos de publicação já licenciado para o Saguaro 2, 5 edições, né? 5 edições de Saguaro. E, como o Léo falou aí, se tudo correr bem, com os prazos, com gráfica, com tudo, Léo não costuma abrir catarses muito no final do ano, mas depois dessa campanha dele, se tudo der certo, a gente abre uma campanha ainda finalzinho do ano, com Saguaro 2 e com mais um quadrinho. Lorobono. Lorobono é também uma história de 300 páginas, mais ou menos. História completa. Lembrando que esse ano, né, a gente tem a CCXP e vai ser volta presencial, e a gente sabe como é que é o ano de CCXP, né? O segundo semestre é uma briga, centenas de projetos, então é bom tomar bastante cuidado no que vai fazer de campanha logo em seguida. Pé no chão, né? Sempre pé no chão. Pé no chão. E a questão, provavelmente, né, os títulos de dezembro devem ser anunciados na live do Dumper, né? Que vai ser aberta a live do Catarse novo, aí já vai ser anunciado o que vai compor o Catarse da Lorobono. E o pessoal está perguntando sobre Nick Ryder. Assim, a questão é que a gente trabalha num ritmo de fila, né? E sempre dando oportunidade para aquele quadrinho que ainda não foi publicado. Então, por exemplo, a gente já teve Nick Ryder esse ano junto com o Diabolic. Só que o Dumper foi antes, foi em 2021. Então, por isso que em outubro entra Dumper Morgan Lost. Depois, em fevereiro, teve uma publicação de Saguaro, né? Então, provavelmente, Nick Ryder, Diabolic, Mr. No retornam no início de 2023 com o Catarse, né? Então, é sempre assim, um de cada vez. A gente tem que cumprir sempre contratos anteriores aí, né? Para a gente manter aí uma boa relação com a Bonelli, né? Legal. E é isso. E o nosso amigo Pedro, lembrando que ele está com uma campanha ativa do seu artbook. Sabe lembrar o link aí, Ricardo, da arte do Pedro? Eu vou colocar embaixo aqui, em vez do nosso, colocar para circular o dele. Mas é PM de Pedro Mauro, AB de Artbook 1, ou seja, PMAB1. Tá aí embaixo.
Pedro Mauro, Artbook 1, Mulheres, Catarse, PMA, B1. Ainda tem quase 5 semanas, né, Pedro? Sim, deve ter 40 e poucos dias. É. A live foi há 3 semanas, deve ter 4 semanas, pelo menos. Né? Uhum. Exatamente. E a nossa também é de 63 dias, vai até início de outubro, né? Legal. Então vamos para o encerramento. Vamos se despedir aí do pessoal, agradecer muito a live. Eu vi que já tem muitos apoios lá na campanha. Já chegamos a 7% lá da campanha de apoios. Agradecemos muito. Já está 8%, Léo. 8%, está indo rápido. Legal. Legal, e tem gente apoiando, inclusive, para quem não tem, né? Porque já não tem. Você já não tem o cowboy, né, Pedro? Não, o cowboy já virou raridade, viu? Eu coloquei, acho que 3 que eu tinha. Eu devo ter 5 ou 6 aqui comigo. Eu coloquei 3 na minha campanha, já esgotou. O combo que é com o Fast 135, que eu só tenho 3, já tem dos 5, já vendeu 2 e já tem gente que apoiou o cowboy, 3 pessoas, enfim. Lembrando que é frete grátis e que não dá para fazer combo dos quadrinhos que estão com o Léo, que são catálogo puro do 85, com esses do Pedro Mauro, que são são dos projetos originais, inclusive o próprio Cowboy, né? Na época eu fiz uma aquisição maior, ele tem todos as recompensas, né? A máscara e os pôsteres, tudo que foi distribuído no Catarse. Naturalmente não tem autógrafo, mas vocês podem ir para a CCXP, que o Pedro vai ter. Eu tenho a impressão que com todos esses lançamentos aí eu vou ter que preparar minha mão, viu, rapaz? Essa vai ser uma CCXP só de assinatura e sketch, e vai ter só o sketchbook também um pouco, né? Pois é, o artbook, desculpa. Mas vai ter muito lançamento para me assinar lá. Léo Campos, não lembro se você participou, assistiu a outra live do Pedro, mas vai estar na CXP esse ano, né, o Ambrosini e o Pedro, né? E eu estava conversando com ele, e aí a gente vai ver a alternativa ainda, se a gente conseguiria, ou dentro ou fora da CXP, um momento de encontro com ele e com o Ambrosini, sabe? Porque é uma coisa mais Bonelli, assim, porque a CXP é um monstro, né? Se puder ser lá, beleza, mas se não puder... Que dia que vai ser essa CXP? Começa no finzinho de novembro e entra em dezembro, né? Que sempre a primeira semana de dezembro. Uma boa oportunidade do Primavera já está impresso nesse período, hein? Sim. É que eu falei, tem Primavera, tem um monte de coisa lá que vai sair agora. 1 a 4 de dezembro. Mas o Pedro vai na Spoiler Night, né? Que daí é na quarta-feira. Provavelmente eu tenho ido sempre, né? Mas para mim são 5 dias lá. Mas vamos ver já. CXP cansa, viu, velho? Cansa. Eu conversei rapidamente com a Lu, né, que é a companheira do Ambrosini, mas assim, eu preciso conversar com o Douglas também, conversar talvez até com a Mitos, porque o Ambrosini tem Tex também, enfim. Ver se a gente consegue organizar algum ambiente para a gente ficar uma tarde, enfim, mas vamos ver. Já não é uma coisa tão fácil, mas... Levar uma quantidade de Primavera também, né, para quem quiser adquirir lá no local. Sempre consegue um tempo, um espaço. Tem bastante dias, né? Tem 4 dias ali inteiros. Né? Começa na quinta, dia 1º, vai até o domingo, dia 4. É isso. Exatamente. É isso. Quer circular? Começa aí pelo Léo, depois Pedro, aí eu finalizo. Qual o Léo? Léo de cima ou Léo de baixo? Léo de baixo. Começa por mim, rapidinho, agradecer mais uma live, muita gente acompanhou aí a live, foi muito legal, é sempre bom estar aqui com amigos, né, adoro conversar aqui com o Léo, com o Pedro, com o Ricardo, e com todos vocês aí que estão assistindo a gente, ficamos muito felizes pelo apoio sempre da confraria,
a Louro Bono, a 85 e a todas as editoras e artistas que passam por aqui. Muito obrigado, pessoal. Eu só tenho a agradecer, né, mais uma vez aí, o apoio da Confraria, do Lesbão, presença do Pedro Mauro aí, né? Um orgulho a gente estar falando de publicar ele hoje aqui, né? E começar mais um ciclo, né? Sempre bom começar a Catarse novo, né? Já estava um mês de férias aí, sem lançar nada. Sem fazer nada, sem trabalhar. Sem fazer nada, peguei até Covid, tá uma doideira aqui. Mas é bom, a gente começa a Catarse aí, né? Vem todo esse movimento, isso é legal ver assim, o carinho da galera, né? Em apoiar já no primeiro dia, né? Confiança no trabalho que a gente realiza. E vamos em frente sempre, né? Tem muita coisa para a gente trazer para o Brasil aí. Quem sabe esse trabalho do Pedro seja o primeiro aí de muitos, né? A gente vai depender dele fazer mais trabalhos lá para que a gente possa ter a oportunidade de trazer para cá, né? E também está publicando Manfred aí. E já trabalhando, a locomotiva não para, né? A gente está já trabalhando em Dumper, já estamos discutindo Saguaro 2 e a roda não pode parar nunca, né? Como diz um amigo meu, a água tem que estar sempre borbulhando. Então, isso aí. Dá para fazer um monte de inferência aí, né? O cara falando que já quer fazer alguma coisa que o Pedro vai fazer no futuro. Como existe uma possibilidade de Pedro trazer um táxi, provavelmente a 85 vai comprar mitos ou coisa parecida. Alguma coisa assim. A gente fica igual o urubu aguardando a carniça parar de andar, sabe? Por que a 85 não convida o Pedro a fazer um fumete sobre vampiros? Ele gosta de desenhar monstros aí, ó. A gente pode fazer um autoral também, né? A moda é essa agora, hein, né? Drácula, por exemplo, Drácula. Todo mundo pedia Bonelli para o Pipoca lá, o Pipoca falou, não, eu vou fazer o meu Bonelli. Mas é isso aí, vamos em frente, começar mais um ciclo aí com muita energia. Vocês sabem que é sempre um prazer estar aqui com vocês, batendo papo. E principalmente com esse lançamento meu aí. Mas, ô Léo, tem uma série da Glenar que não veio para o Brasil ainda, que eu fiz uns álbuns. São 10 álbuns. Só 10 só? Só 10 álbuns. 46 páginas cada. Capa dura. Capa dura, exatamente. Colorido. É a minha cara. É a minha cara. As cores são do Maiolo, aqui o brasileiro. Opa! Então, mas essa é a única coisa minha que falta, que publicou lá fora, que não veio para cá ainda. Ainda. Questão de tempo. E foi também publicada recentemente na Espanha. Legal. Mas é isso, pessoal. É sempre bom estar aqui com vocês, é um grande prazer. Convidando, é só convidar que eu apareço. E vamos nessa aí até o próximo, como você falou, até o próximo projeto, próximo trabalho. Valeu, um grande abraço para vocês todos aí. Muito bom estar aqui, né? Eu faço a minha fala aqui para encerrar e agradecer também, né? Assim, um pouco hoje na posição de convidado, né, Léo Fraga? E realmente é muito bom a receptividade, né? A interação aqui, você vê no chat, né? As pessoas se colocando, tirando dúvidas, é bom porque fica sempre gravado. E é uma fonte depois, apesar de algumas pessoas acharem, o próprio Léo brinca de vez em quando, o Léo Campos, que são longas as lives, mas normalmente muita gente assiste depois, né? Acabei de assistir hoje e tal, só assiste em outro momento, não faz a interação direta, mas tem live, inclusive da 85 tem 2 lives com mais de 1.000 pessoas que assistiram, né? Então, é muito bom porque fica as referências e tudo isso. Então, obrigado a todos pela presença, os que estão assistindo, e foi muito bom partilhar com vocês aqui essa live também. Um grande abraço, a gente se vê. Uma pergunta aí da Pátio, Coney Island. Não vai dar para comprar separado? Vai sim. É o combo 6. Vai sim, tem só ele num combo separado, assim como também tem o Saguaro separado. Isso. Sempre tem todas as opções para atender a todas as expectativas aí.
E qualquer coisa que vocês precisarem, é só passar um e-mail que se faz um combo, com exceção juntar esses que estão comigo aqui, que é o Cowboy, o Mujico. Que vão sair de Maceió, né? Mas, em compensação, todos estão com frete grátis. Então, você não paga mais por fazer uma segunda apoio nesses combos com os desenhos do Pedro Malta. É isso aí, pessoal. Boa noite. A gente se vê numa próxima. Valeu.